Boa noite, pessoal. Vamos começar nossa live aqui. Já vou convidar o André. Acho que convidei. Ah, tá sem áudio? Pronto. Boa noite, Boa noite, André. Boa noite. tudo bem? André, você consegue me ouvir? Consigo. Ótimo. Deixa eu só aumentar o volume aqui. Eu estou ouvindo meio baixo, mas estou ouvindo. Eu vi alguém falando também que o volume estava baixo, mas... Coloquei no máximo aqui, tá tranquilo. Ah, O beleza. meu tá bom? Meu Será que volume tá ok esse... também? Tá ótimo. O meu tá muito bom, na verdade. Maravilha. Ó, será que se eu colocar aqui fica ruim? Vê, ó. Vê se vai piorar o volume. Piorou? Não, acho que melhorou até. Ó, que beleza. Eu acho que o microfone desse aqui é por baixo. Vamos lá, então, ó. Esperar um minutinho Show de bola. para ver o pessoal chegar. Aí, cara, nossa. Eu, Contem. eu não tenho ele ainda. Não É, peguei o é menino. verdade. Olha, que privilégio, hein? Eu tenho, o autor não. Caraca. Ó, tá, ele é grande, né, É, velho? é grande. Ele é maiorzinho. É. Eu acho que é 17 por 23, eu acho. É, eu sei que não, que falar que não ia ficar 14 por 21, que 14 por 21 ia ficar muito grande assim, né, de Sim, espessura. verdade. Mas tá ótimo, viu? Tá muito bom mesmo. Eu sou bem chato com Cara, questões hã? do aspecto físico, né, da edição, porque eu trabalho com edição também de livros, né? E tá bem legal. Hum, Ficou bem, tá muito bonito, muito bem feito, muito caprichado. Parabéns aí para todos os legal. envolvidos. O menino que faz ainda esse. Ah, Cedete você sabe, né? Você trabalhou com Cedete Isso, também. sim, sim. Você tem um livro do Peterson, né, cara? Tô a fim de ler Isso, tá aqui, demais. ó. Aqui, ó. Meu livro Cadê? do Mostra ele aí, Peter. ué. Vou pegar aqui, tá aqui na estante. Para quem não me conhecer aí, ó, eu sou autor deste livro aqui também, Entre a Ordem e o Caos, compreendendo Jordan Peterson, Muito tá? bom. Modéstia à parte, aí já vendeu mais de 2.000 exemplares. Então, mas Ó, isso é mérito do Peterson, não é meu. Peterson é um cara que atrai muita gente. E sou autor deste aqui também, que é Os Fundamentos do Globalismo. Esse é o mais recente aí do ano passado. Quem se interessar por esses temas, Jordan Peterson, o globalismo, meu tá fica aí a dica. espelhado ou tá de cabeça para baixo? Não entendi. Ou tá espelhada a imagem para mim, ou ele tá de cabeça para baixo. Não, eu acho que aí está espelhado mesmo. Para mim também está espelhado aqui. Hum. Você mostra ele de novo mais pro final, esses dois, já deixa eles separados aí. Beleza. Tá aqui no fundo. Aqui. Mais tarde a gente mostra de novo. Mas, ó, foca esse aqui. E, André, te falar como é que eu te conheci. A minha esposa, né, quando eu comecei a conversar com ela, ela falou: Ah, eu sigo alguns filósofos aí e tudo mais. Os caras não são, né, aqueles mais conhecidos e tal. Aí eu falei: Não, deixa eu ver e tal, né, quem que é. Aí ela mostrou e tal, eu vi. Eu achei, cara, que você tem um humor aquela pitada ácida parecida com a do Morgenstein, Sei. do Flávio, sabe? Não sei se você Uhum. conhece, você gosta dele, mas assim, eu falei, cara, é muito parecido, assim, os comentários no Facebook e tal, né? Aí eu te adicionei lá e tal.
acompanho, mas eu não acabo não curtindo nada lá, até para os meus amigos não ficarem chateados, né? Tipo assim, pô, o cara tava na internet e não falou comigo e tal, porque vida corrida, né? Então eu chego lá, dou uma lida rapidão, e aí eu fui vendo, assim, alguns e tal, falei, pô, esse cara... Aí vi uma aula sua lá no Brasil Ah, Paralelo, né, legal. do Peterson, aí já tinha visto, assim, acompanhado um pouquinho, aí eu falei, pô, vou fazer um convite para ele e tal, falei com o editor aprovou, e aí deu certo, né, nossa parceria. Deu Ó, muito certo. cara, já 23h03, acho que o pessoal que era para chegar já chegou, e para a gente honrar o pessoal aí que foi pontual, vamos, vamos começar então. Maravilha. Nossa, aqui tá frio. E aqui tá um Uh, calor. Entre os meus preparativos aqui foi pegar um ventilador gigante, deixar no máximo. Tá aqui na nossa, minha direção, aqui para sobreviver. aqui em Portugal, meu amigo, eu tô no norte de Portugal, aqui tá um gelo. Inverno. Deve estar uns 5 graus, 4 graus aqui, tá? Sensação térmica lá de fora com vento, então se eu começar a tremer na voz aqui, é isso, viu, gente? É Não frio. é, não é só a emoção de falar com o André, não, mas tá frio mesmo, nossa. Bom, pessoal, então vamos lá. Primeiro eu quero que o André fale, eu vou falar um pouquinho, né? Ele se apresenta, eu me apresento aí. Algumas pessoas eu acredito que já viram outras lives minhas, mas mesmo assim muita gente não me conhece, muita gente não conhece o André, então a gente vai se apresentar primeiro aí para vocês. Perfeito. Pode falar, André. Maravilha. Então, aí boa noite, Lúcio, boa noite a todos que nos assistem. Eu também tenho, junto com a minha apresentação, né? Eu quero dividir em três partezinhas bem rápidas a minha apresentação. E aí, por ordem de importância, juro que foi coincidência. Quando eu propus a data de hoje para a nossa live, foi assim, pensando em viabilidade de agenda, mas por coincidência, na hora eu não lembrei, fui me dar conta já, não hoje, um pouco antes, mas hoje especialmente, faz um ano da morte do professor Olavo, né? Então, nós estamos aqui, o Olavo, enfim, pelo menos para mim e para o Lúcio também, é uma figura aí muito importante. Então, a gente está aqui reunido nesse dia que faz um ano da morte do Olavo e mencionamos isso, muitas missas celebradas, enfim, muitas lembranças a respeito do professor Olavo, que é uma figura aí marcante na minha formação e para tudo que a gente fez e, de certa maneira, por estarmos aqui também, né? Então, queria relembrar aí esse fato também. E, na verdade, eu queria falar como que eu conheci o Lúcio, né? Foi engraçado. Não sei se você vai lembrar de tudo dos fatos que eu vou narrar aqui, mas eu não me lembro em qual contexto eu encontrei o seu livro, onde que me foge o título exato e eu não peguei ele aqui agora, mas onde você compara o conceito de paralaxe cognitiva do Olavo com um teólogo alemão, acho que é alemão, é o Schaffer, né? Que é um teólogo alemão. E eu achei O muito suíço, bom. suíço. Suíço, É o maravilhoso. Crença Sem Corpo. Eu vou relançar Isso, esse livro aí. Crença Sem Corpo. Perfeito. A editora faliu. A editora faliu na época da pandemia e aí não publicaram mais o livro, mas já me deram direito, vou relançar ele. Ótima notícia, bom saber disso. Eu tenho o meu exemplar aqui, mas quero que circule, quero que a galera tenha acesso a esse seu livro. Então, quando eu peguei aquele livro, eu li, né? E eu achei sensacional, porque e tem um pouco a ver com o seu novo livro, que é uma coisa que falta no nosso meio, que é trabalho crítico analítico, né? Então a gente tem, eu bato muito nesse ponto, que eu falo que tem muita gente assim que fica presa na internet, né? Fazendo meme, fazendo videozinhos, fica se rendendo ao algoritmo de alguma rede social, seja o Instagram, Twitter, YouTube, etc. E aí a galera, claro, eu não digo que todos tenham que fazer isso, mas mais gente deveria fazer este trabalho, né? Então vamos lá, vamos pegar a filosofia do Olavo, cruzar com outro pensador, vamos pegar o Chesterton, em vez de ficar só fazendo citando as frases de efeito do Chesterton, vamos fazer uma análise mais aprofundada, comparar, aqui me parece que é meio obscuro, enfim, fazer um trabalho crítico-analítico que quem está numa pegada de estudar a coisa mais a sério, inevitavelmente vai ter que fazer. Aí eu li o seu outro livro, Crença Sem Corpo,
E aí eu citei ele em algum podcast do Oliver Talk, não me lembro qual, e você apareceu lá nos comentários do YouTube. Alguém, ou porque você ouvia, ou porque alguém te falou, enfim, nem sei o contexto todo, mas alguém te falou que eu citei, e aí você foi lá, comentou também, achei super legal. Enfim, eu sou extremamente entusiasta desse tipo de trabalho que você fez, né? Esse trabalho crítico-analítico, de comparar, que seria um trabalho acadêmico mesmo, né? Então, nem todo mundo tem que fazer isso, acho que tem gente que pode contribuir de outras maneiras, mas alguns, né? Alguns de nós temos que fazer isso, e que bom que você está fazendo. E aí só, então eu fui por ordem de importância aqui dos fatos. E aí, por fim, rapidinho, quem sou eu, né? Para quem não me conhece. Então, eu sou professor de filosofia, estou no momento no doutorado em filosofia, sou autor de livros, trabalho com edição de livros também, e faço aí um trabalho na internet de divulgação, de compartilhamento de conhecimento, mas não é o carro-chefe das minhas atividades profissionais. A gente faz isso porque, inevitavelmente, precisa. Mas eu dou aula de filosofia, né? Isso é o carro-chefe do pagamento das contas, e o restante a gente vai ali puxando e trabalhando na medida do possível. E aí fiquei muito honrado com o convite do Lúcio para escrever o prefácio do livro dele, Por um Mundo Melhor, o Conservadorismo de Chesterton. E espero que quem ainda não comprou, mas vai comprar o livro, espero que leia e tire proveito do livro como um todo e da pequena contribuição que eu fiz com o prefácio. Você tá fazendo o doutorado em quê? Porque eu já vi seu Lattes lá, né? Vou ver o nome da pessoa. Vi que você fez em Kant, né? Que você está estudando Kant. O que você vai fazer no doutorado? Você está pensando? Então, o meu mestrado eu fiz em Kant, né? E é uma questão interessante. Eu estou até vendo se eu vou publicar a minha dissertação com um prefácio assim, explicando a ideia da dissertação como um todo. Isso deve acontecer em breve, eu estou me planejando para fazer isso. Mas eu pesquisei como que o Kant trabalha as ideias de Deus, alma e universo na crítica da razão pura. E como que ele precisa trabalhar essas ideias para garantir o conhecimento, garantir a ciência. Agora, no doutorado, eu consegui emplacar mais ou menos a mesma questão em Platão. Então, a minha tese vai ser sobre o conceito de ordem em Platão e como que a ordem, que tipo de relação existe, né, entre a ordem cósmica, a ordem da cidade, da polis, e a ordem da alma, né, em Platão. Ou seja, como que em Kant era como que Deus garante a ordem que garante o conhecimento, em Platão, como que a ordem cósmica garante a ordem política que garante a ordem da alma do indivíduo. É mais ou menos isso que eu vou tentar pensar. Uau! Cara, eu tenho aí uma longa história de amor e ódio com Kant também. Platão também, já pesquisei, porque eu fiz uma pesquisa em Agostinho, aí resolvi dar um passeio lá por Platão primeiro. A minha dissertação foi em Agostinho, né, nas Confissões, mas muito me interessa isso aí. Pode lançar esse mestrado aí, porque vai ser interessante pra caramba para ler. Bom, cara, massa. Deixa eu me apresentar rapidamente, então, para quem eventualmente não me conheça aqui no canal. Eu também eu fiz teologia primeiro, depois fiz filosofia, a graduação em filosofia, fiz o mestrado, como eu já antecipei aqui em Agostinho, nas Confissões, especificamente o livro 10, né, das Confissões. E quando eu estava fazendo mestrado, eu entendi assim, que tem um monte de brasileiros que são extorquidos pelo Estado e para pagar a minha bolsa, né? Então, nada mais justo do que eu trabalhar de verdade, 8 horas por dia, até mais, né? Mas pelo menos 8 horas por dia eu tinha lá que estudar direitinho, porque eu entendi como se eu estivesse trabalhando para as pessoas. E principalmente oferecer alguma coisa que estivesse de acordo, né, com
com o que as pessoas em geral acreditam, né? Porque para mim esse é o problema. Mas enfim, não quero entrar nesses meandros aí não. O ponto é que, então, estudando 8 horas por dia aí por 2 anos, né? Deu para ler muito livro e deu para escrever muita coisa. Então eu escrevi da minha dissertação, né? Provavelmente aí esse ano eu faço alguns acréscimos nela para publicar também. E nessa época, o Frankl, né, que é quem orientou, quem originou, né, a página aqui, ele me pediu, eu tinha escrito um artigo, né, que seria assim, a filosofia da história de Chester. Então, eu até menciono isso rapidamente na introdução. E depois eu comecei a sofrer uma série de perseguições políticas, né, de um monte de esquerdista e tudo mais, me cancelando. E isso acabou indo na revista, a revista tirou do ar meu artigo, eu acho que até é crime, porque é artigo científico, tirou do ar, não quiseram papo, eu tentei conversar assim e tal, não deram papo. Mas aí o Frankl tinha lido, né, e ele falou, olha, por que você não escreve um livro e tal? Então, como eu li bastante Chesterton, curiosamente, para dissertar sobre Agostinho, eu acabei, falando, eu já tenho muito material e tal, acabei lendo mais uns 2, 3 livros ali do Chesterton e falei, pô, já tenho coisa para escrever, sentei para escrever e escrevi esse livro no meio da dissertação, né? Então eu escrevi esse livro com 200 e tantas laudas e escrevi uma dissertação de 400 laudas, né? Então, sentei lá para escrever até não poder mais. Então foi assim que surgiu esse livro, né? Na verdade é aquele negócio quando você senta e você já falou tanto sobre o assunto que de repente flui bem rápido, assim, né? Então em pouco tempo ali eu já estava com o texto praticamente pronto, só faltava agora achar citações, corri lá, peguei toda a bibliografia, coloquei as citações e revi o livro, né, uma vez assim e tal, falei, bom, é isso mesmo, dei aquela ajustada aqui, acolá, articulei, e aí está pronto o livro do Chesterton. Mas então é isso, eu estou fazendo um segundo mestrado aqui na Europa, no Porto, eu estou fazendo um mestrado antes de fazer um doutorado para dar tempo de eu me adaptar, né, na minha mudança aqui em Portugal e para dar tempo de aprender uma segunda língua, né, ou uma terceira língua, melhor dizendo. Porque aqui, assim, por exemplo, no Brasil, né, eu sabia, você inglês e tal, e no mestrado você sabe inglês, no Brasil você tá grandão, né? Você ouve inglês, você fala inglês, você escreve inglês e tal. Aqui eu acho que não tem um colega meu que não domina inglês assim perfeitamente, né? Então, para o doutorado aqui, parece que é comum eles exigirem assim, uma terceira língua, pelo menos, né? Inglês e mais alguma, pelo menos. Então, esse tempo vai ser um tempo de eu aumentar alguma pesquisa e tudo mais, me adaptar e aprender né, dominar uma terceira, quem sabe começar já uma quarta língua aí, né? Depende muito do que eu vou pesquisar, mas ainda está meio... Aqui, diferente do Brasil, André, aqui você não entra, por exemplo, pelo menos na minha experiência no Brasil, de alguns amigos meus, você já escolhe mais ou menos um tema, um projeto e entra já com esse projeto. Aqui você faz as aulas primeiro, as disciplinas, e depois que você vai escolher o projeto, então eu ainda estou meio pensando, né? Acabou assim, caindo no meu colo Hannah Arendt, e eu estou dando uma pesquisada nela, assim, talvez o mestrado vai ser em filosofia política em Hannah Arendt, o conservadorismo em Hannah Arendt, né? Já comecei a escrever alguma coisa nesse sentido aí, que é bastante interessante e bastante provocativo, né? Porque a galera, principalmente no Brasil, assim, que Hannah Arendt eu acho que é tipo o George Orwell, que todo mundo gosta e todo mundo tenta puxar ela pro seu lado, é tipo o Sócrates, sabe? Todos os filósofos antigos falaram Sócrates é epicurista, Sócrates é estoico, Sócrates, então a Hannah Arendt parece assim e tal, mas enfim, talvez seja esse o trabalho, vou pensar ainda, né? Mas eu acho que o importante sobre mim é isso, né? Filosofia política acabou sendo um tema que eu fui descobrindo, e aí já entrando aqui na próxima questão, né, de nossas investigações particulares de filosofia e o contato com Chesterton, aí eu já vou começar essa e depois te passo para você falar, pode ser? Perfeito, perfeito. Então, assim, eu conto que no começo, né, quando eu comecei, até o que me fez estudar a filosofia, assim, eu havia me convertido e tinha um monte de amigos ateus, assim, me infernizando, né, com um monte de questões e tal, e o espírito, né, filosófico e tal, me fazia não conseguir responder com mero fideísmo, né, eu acredito e não estou nem aí. Então eu ouvia as questões, ia investigar, e aí eu acabei me deparando com filosofia analítica, né, dos
apologistas hoje clássicos, o William Lane Craig, o Plantinga na época, assim, eu buguei, não entendi nada, né? Falei, vou deixar isso para depois. Norman Guys, Arcee Sproul, Tomás de Aquino, né? Principalmente essa exposição dos analíticos do Tomás de Aquino e tal, como o Feezer e tal. E aí eu fui estudando bastante isso aí, e na época, né, mais novo assim, eu não estava nem aí com política, com essas outras questões, queria saber de metafísica, né, e epistemologia e só. E aí a vivência, né, acabando assim, como um adulto, né, eu ia começando a viver coisas e viver em sociedade e assim por diante, viver problemas ou encarar problemas de outras pessoas e tal. E eu queria responder essas coisas filosoficamente também. Então eu acabei envolvendo, assim, por uma série de questões, começando a refletir filosoficamente, usando já algum tipo de introdução filosófica a essas outras questões. Então eu meio que não queria, mas uma história mais longa aí, fui forçado assim para a filosofia política. Quando eu fui ter que pensar sobre filosofia política, eu trabalhava como missionário em uma igreja, e aí eu não sabia nada de política, zero mesmo. E eu achava assim que Jesus era tipo assim socialista, né? Uma coisa assim, porque tipo socialista é ser do bem, né? Como o Pondé fala assim, é o monopólio das virtudes e assim por diante. Então, eu pensava, poxa, Jesus é do bem, socialismo é ser do bem, é importar com as pessoas pobres, não querer exploração e tal, então Jesus deve ser socialista e tal. Então, nesse nível aí de ignorância, né? E, por outro lado, em epistemologia, em metafísica, eu estava bem, assim, mas nesse aí... E aí, como eu estava trabalhando numa igreja lá, estava épocas de eleições, 2012, e o pessoal pediu, um cara pediu, assim, o pessoal do PT foi lá e pediu para fazer propaganda, assim, no meio do culto, né? Eu falei, não, no culto não vai poder, né? A gente pode organizar alguma coisa no sábado para a gente discutir as ideias, e eles acharam estranho. Eu falei, deixa eu pesquisar alguma coisa. E na época da teologia, quando eu estava fazendo teologia, me passaram, uma amiga minha me passou o Olavo. Não sei se você lembra aquela época, em 2010, quando o movimento gay tentou entrar no Mackenzie. Não sei se você lembra disso aí. O Olavo fez um vídeo lá assim, que eu achei sensacional, né? Me chocou aos impropérios e tudo mais e tal, mas eu falei, pô, a argumentação aqui tá impecável, né? E aí, naquela altura, eu falei, deixa eu pesquisar esse Olavo, lembrei dele, deixa eu pesquisar esse Olavo aí e tal. E aí, dali, eu tipo, fiquei, assim, semanas, meses, consumindo tudo, artigo no Diário do Comércio e vendo todos os vídeos e assim por diante e tal. E pegando as referências, né? Inclusive, o próprio Olavo, no Imbecil Coletivo, vai falar de uma daquelas pequenas listazinhas que aparecem nos textos dele, ele fala de conservadores, e aí apareceu dentro da lista Chesterton, né? Então, eu já tinha ouvido falar, eu tinha lido o Ortodoxia, nessa época minha de filósofo analítico, e eu não gostei, né? Na época assim eu falei, cadê o argumento? Cadê a premissa 1, premissa 2? Então a coisa é diferente, a forma de escrita e tudo mais. E aí, beleza. Lembrei do Chesterton posteriormente, acabei começando a pesquisar sobre política, sobre questões éticas, sobre existencialismo e assim por diante. E aí, um belo dia, eu estava com o Chesterton assim na biblioteca, né? Deixa eu pegar e ler. E aí, lendo já com essa outra perspectiva, com novos problemas filosóficos, né? Existenciais, morais, políticos, eu fui ler e aí eu fiquei encantado, né? Puxa vida e tal. E aí eu comecei a ler Chesterton, né? Muito mais assim, agora com os problemas filosóficos que o Chesterton lida em mente, né? Porque isso é importante. Uma questão que você até fala muito bem no prefácio, assim, normalmente o pessoal toma o Chesterton como frasista, né? Conhece algumas coisinhas assim, frases de efeito, e esquece que é um filósofo, um cara profundo. Então, claro, todo mundo já ouviu uma frase ou outra e tal, mas eu comecei a ler o Chesterton como um filósofo, né? E aí, enfim, esse foi o meu contato com o Chesterton. A partir daí, apaixonei, né? Comecei a comprar livros do Chesterton e a ler. E ainda tenho, né, um interesse muito grande aí, ler muita coisa que falta, porque a bibliografia do Chesterton é imensa, né? Crítica literária, por exemplo, uma coisa que eu estou entrando agora, né? E o Chesterton tem no Dickens, tem, enfim, até do Bernard Shaw mesmo, como crítica literária e tal.
Então, o Chesterton é bastante amplo, né? A gama de temas assim que ele trabalha e trabalha com profundidade, né? Mas esse foi o meu contato com o Chesterton aí. Queria saber como é que foi seu contato com o nosso pensador inglês. Maravilha, Lúcio. Olha, o meu contato com o Chesterton, ele é bem, assim, curioso. É bem diferente do meu contato com outros pensadores, né? E tem alguns pontos do meu encontro com o Chesterton que se cruzam com o seu, né? Então, assim, quando... Eu acho que isso é uma experiência de muita gente que adentra no mundo da filosofia, né? Então, você está preocupado com questões de metafísica, aí você começa a consumir material desse assunto loucamente, né? Pelo menos esse é um itinerário muito meu também, né? E aí, eu também me deparei com o William Lane Craig e também tive uma fase muito de, não, filosofia é só filosofia analítica. Se não for filosofia analítica, não é filosofia. Não presta, não é bom. Se não tiver aquele rigor lógico e tal. E pode parecer chovendo molhado ou exagero, mas mais uma vez, Olavo é um cara que é muito bom para te tirar apenas dessa visão, né? Porque ele fala, olha, a lógica está para a filosofia como a gramática está para o idioma, né? Você não é um bom praticante do seu idioma se você não souber gramática, mas só saber gramática não garante que você vai ser um bom autor, um bom orador, etc. Precisa de mais elementos para encher isso daí. Mas eu vejo hoje isso como até como fase. Eu acho que todo mundo passa por fases, né? Intelectuais e não intelectuais. E felizmente, pelo menos do meu ponto de vista, felizmente isso foi superado. Não é uma questão de jogar isso fora. Filosofia analítica é muito bom. Rigor lógico é muito importante. Mas você achar que a filosofia se reduz a isso é um problema, né? Então eu conheci esse universo e estava também muito interessado por discussões metafísicas sobre a existência de Deus, apologética, os debates e tudo mais. Aí, por acaso, né, uma pessoa que é de esquerda, um cristão de esquerda tal, lá, falou do Chesterton, né? E falou mal do Chesterton. Falou assim, falou em um tom como se estivesse falando mal, né? Até acho que o que ele falou não é falar mal, mas o tom dele foi um tom negativo, pejorativo. Esse Chesterton aí não era grande coisa. Né? O que ele era um William Lane Craig da época. Né? Como se ser um William Lane Craig fosse algo ruim, né? Mas no tom dele, ele Só entendia. isso, né? Só um William Lane Craig da época, Quase, só. né? Nada demais. Coisa que a gente, no almoço, brinca disso também, né? Aí eu tive um... Pô, então, para mim, não surtiu esse efeito pejorativo, né? E eu fui lá buscar, né? Falei, deixa eu ver aqui e tal. E é até interessante, né? Porque o Chesterton teve também essa coisa dos debates, né? Tem até algumas encenações no YouTube desses debates, né? Agora eu não lembro se é com o Bernard Shaw, que é com o A.G. Wells, enfim, mas com os interlocutores, grandes interlocutores do Chesterton, ou tinha, faz muito tempo que eu não vejo, encenações de... Se não me engano, é com o Darrow. É? É com o Darrow, aquele advogado, Tá. Esse debate, inclusive, ele não existe, ele é registrado, perderam os registros, é uma coisa super difícil. Tem outros com o Shaw e com o Russell e tudo mais, com o Wells, com o outro Blackford, se não me engano, esse eu não li. Eu traduzi, a gente vai publicar daqui a pouco um debate dele com o Russell e um debate dele com o Jared Bernard Shaw. Ótimo, muito legal. Então, aí eu fui atrás desse material, gostei bastante, né? Mas não me aprofundei, assim, fiquei nesse nível mais raso. Aí depois felizmente, né? Houve um boom de publicações de livros do Chesterton, né? Como você já falou, né? O Chesterton tem muitos livros. Eu até acho assim, eu acho que é sempre melhor publicar do que não publicar. Mas acabou-se até publicando tanto e tão rápido que, por exemplo, tem alguns livros que mereceriam um tratamento diferente. Por exemplo, aquele livro O que há de errado com o mundo, o que há de errado no mundo. Aquele livro é um livro recheado de referências de época. E que você joga aquilo ali, traduz e joga para o leitor brasileiro,
e o cara não tem essa preocupação mais acadêmica, às vezes, que nós temos, ele pode até achar que aquilo ali não é um bom livro, né? Ou que o Chesterton não é tão interessante. Veja, não estou criticando, acho que é melhor, ainda assim, melhor publicar do que não, mas assim, teve um boom tão grande de interesse por Chesterton que foram publicados assim, livros sucessivamente. É um autor que, até onde eu sei, vende muito bem. Aí eu tive contato com alguns livros do Chesterton, O Homem Eterno, Ortodoxia, né? E tudo mais. Eu também tenho um interesse particular muito grande, acabei entrando nesse meandro em algum momento, por histórias de conversão, né? Então, as etapas de conversão da vida do Chesterton são muito interessantes e eu acompanhei isso daí, li muito sobre isso também. E aí, depois, e com o amadurecimento da própria leitura do Chesterton e amadurecimento intelectual meu, passei a me interessar, né, a observar ali justamente o pensamento mais político do Chesterton. A questão do distributismo, né, ou distributivismo, apesar que as pessoas costumam usar mais distributismo, que seria uma espécie de via, até escrevo isso no prefácio do livro também, uma via intermediária, né, uma coisa, enfim, isso pode ser bem assim, postas as nuances, mas seria mais ou menos isso. Me afastei de um liberalismo muito assim cru, né? Hoje já estou totalmente afastado disso, mas eu digo pensando em momentos, né? E saber da existência de um posicionamento, como o posicionamento do Chesterton, me ajudou bastante. E é basicamente isso. Mas assim, ainda me considero um leitor bastante defasado do Chesterton, mas aí é um pouco inevitável, né? Que a gente tem que conjugar aí com zilhões de outras leituras, e a gente está falando de um cara profundo, de um cara que escreveu muito. Eu lembro também que um dos primeiros livros que eu comprei do Chesterton é um comentário que ele faz a Tomás de Aquino, tá por aqui na minha estante em algum lugar, né? Então ele tinha esse excesso de excesso no bom sentido. Muitos textos publicados também lembram um pouco, né, a coisa do Olavo, porque o Chesterton tem um trabalho como crítico cultural, tem um trabalho com filosofia da religião, tem um trabalho com apologética, tem um trabalho com crítica cultural, né, crítica de época ali e tudo mais, com redação de texto jornalístico, com redação de texto filosófico. Então é muito rico, né? Muito bom. Então acho que não literalmente todo mundo, mas muita gente também está defasada na literatura, na leitura de Chesterton, porque o Chesterton escreveu muito. Mas é um pensador assim cativante. É aqueles caras que você lê e que você, e nós que lemos bastante, a gente vê ali aquele autor profilático. Você lê, é bom, mas assim, passa batido. E aqueles que você lê e fala, cara, isso é genial. Cara, eu queria ter dito isso, mas não consegui verbalizar, racionalizar e etc. E que você mantém ali e fala, não, isso aqui eu quero ler por um bom tempo da minha vida. E Chesterton é um desses casos. Eu acho que é muito difícil a pessoa passar pela leitura de Chesterton incólume, né? Sem ser cativado pela leitura. Porque é diferente, é um cara diferente, é um daqueles caras que a leitura te transforma, te muda mesmo. Não é um autor profilático que você lê por interesse até, ou por obrigação acadêmica, e leu, legal, beleza, interessante, parou por aqui. Não vou voltar a ler, não me alterou, não colocou uma pulga atrás da minha orelha. O Chesterton eu considero o oposto disso. É um pensador, assim, quem ainda não leu, que se prepare, porque vai ser um autor que vai mudar alguma coisa em você. Muito bom. Espera 10 segundinhos, eu acho que minha esposa está aqui na porta e ela não está conseguindo entrar. Só um minutinho aqui, já. Enquanto isso, ó, quem não sabe ainda, ó, o livro aqui do Lúcio, Por um Mundo Melhor, o conservadorismo de G.K. Chesterton. E onde, gente? Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Eu não sou ninguém na fila do pão.
Mas eu escrevi aqui o prefácio do livro do Lúcio, com muita gentileza, me convidou para escrever. Quem já comprou, vier a comprar o livro, espero que leia e aproveite, tá? Aí o prefácio, tá? Mas, por favor, compre o livro. Pronto, aproveitei a pausa para fazer merchan. Valeu, é isso aí. Então, você falou algumas questões, assim, na verdade, poxa, eu acho que no dia a gente topar para beber uma cerveja, a gente vai horas e horas, assim, conversando, porque puxa muitos ganchos, né? Mas uma coisa que você falou, me lembrou, assim, um dos propósitos até do livro, que é o seguinte, eu cito muito o Chesterton, né? Eu quero citar ele muito, porque, assim, ele coloca as questões de uma maneira tão bela, né? Ele põe um pensamento profundo de uma maneira muito bonita, inclusive por isso que sai frases muito bem feitas e tal, mas elas têm um contexto filosófico muito interessante, e aí eu busco dar esse conceito, esse contexto e tal. Mas a gente, quando está estudando assim, metodologia, né, científica, metodologia científica da filosofia mesmo, mas a ideia de citação é quando você olha, se você uma delas, né? Se você não consegue dizer a coisa tão bem quanto o autor, cita ele, né? Ou se você quer endossar a sua fala com... E isso aí é puro Chesterton, sabe? Você fica assim até com receio, que parece que quando você comenta o Chesterton, você está empobrecendo, né? Porque ali é bonito demais. Então, eu pegava e voltava assim, falava, cara, deixa eu tentar citar o máximo que eu puder do Chesterton sem parecer uma coxa de retalhos, né? E tive que tirar algumas porque estava muito, né? E aí eu já fiquei, puxa vida, né? Deixa eu tirar algumas aqui, colar e tal, mas deixar o máximo de Chesterton e o meu comentário, assim, tentar ser só mais uma ligação entre ideias que de repente o leitor de primeira mão, assim, ele não vai perceber que isso se vincula àquilo outro e tudo mais. E uma explicação filosófica, contextualização filosófica, assim, que talvez o leitor também não muito treinado e tudo mais e tal, pode não perceber, né? Mas a intenção é assim, deixa eu tentar fazer o Chesterton falar o máximo possível para que também a pessoa, ao ler o livro, ela vai, talvez assim, muita gente não conhece Chesterton, tem amigos meus que falam, olha, eu sempre ouço falar do Chesterton, vejo umas frases legais e tudo mais e tal, eu tenho interesse em ler. Então, assim, eu falo, olha, esse livro aqui vai ajudar demais, porque a pessoa vai começar a ler, vai ver frases, muitas citações, né, do Chesterton, então você vai falar, ah, caramba, esse cara é genial, deixa eu pegar esse livro para ler, aquele outro tal. Inclusive, por exemplo, você falou do que há de errado com o mundo, mas eu acho que acaba acontecendo isso em muitos contextos do Chesterton, e, na verdade, de todo filósofo bastante profundo, mas principalmente quando ele faz também críticas muito pontuais ao momento histórico, né? Então, por exemplo, em certo sentido, fazer uma comparação com o Olavo aqui, já que você lembrou, eu estou agora com o Olavo assim no coração. Na verdade, com alegria de lembrar do Olavo e com tristeza, né, cara? Eu fiquei aí uns 3 dias assim que eu não conseguia nem pegar um livro, né, no dia que ele faleceu e tal. Mas, assim, o imbecil coletivo, por exemplo, né? Já que eu citei ele, o Olavo fala assim, olha, esses caras que eu vou citar aqui são exemplos triviais de um fenômeno maior. Mas se ele se deter a pensar só no momento específico, o livro acaba se tornando obsoleto, né? Porque é só o seguinte, ele está falando de um monte de professor universitário famoso na época, que hoje ninguém lembra mais, de fato, né? Todo mundo, o Olavo continuou grande, continuou gigante. A maioria deles está vivo ainda hoje, daqueles professores. Eram muito famosos, né? Seriam, assim, os youtubers mais famosos hoje. Porque não tinha youtubers, mas eram, o pessoal que estava na crista da onda, assim, da fama, da intelectualidade brasileira na época. E eles, de fato, vieram a ser esquecidos, como o próprio Olavo falou, e o Olavo continuou gigante, né? Mas o ponto é assim, se o Olavo se restringisse a comentar fatos, né? E isso o Olavo também como jornalista, e o Chesterton também, como jornalista, fazia isso. Mas por trás desse comentário factual, você tem filosofia, você tem um fenômeno,
um fenômeno específico que representa um fenômeno geral, uma análise sobre o ser humano, uma análise sobre ideias políticas, ideologias e assim por diante. E às vezes, sem entender o contexto imediato, a pessoa fica um pouco perdida, né? O que está acontecendo na Inglaterra ali e tudo mais e tal. Então, edições críticas, edições com análises, né? Com uma boa introdução e tudo mais e tal, de fato, é uma ideia que pode ser pensada, né, para o futuro, para ajudar, inclusive, a aproveitar essas partes que o leitor fica meio perdido. Em livros, principalmente, como esses, né? Como o que há de errado com o mundo, What is Wrong with the World, né? O www, né? Que ele acaba mencionando muitos aspectos da época e assim por diante e tal, e nem sempre faz uma referência. O trabalho ali da Eclésia, né, se me falha a memória, eles ainda fazem uma questão muito legal, assim, que é deixar algumas notas. Por exemplo, ele menciona um autor, a galera não faz ideia, né, quem é. Aí eles falam alguma coisinha rapidamente ali e tudo mais. Mas, claro, né, a gente fica tentado a fazer algo muito maior e tal. Eu mesmo, na tradução que eu fiz dos dois debates, eu fiquei tentado a comentar demais. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu vi que assim, as notas estavam ficando enormes e muitas vezes o leitor brasileiro, talvez assim, não esteja acostumado com esse tipo de edição, né? Que é aquela edição comentada, praticamente, igual a edição do Olavo, do Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. Aquele tipo de edição é muito interessante, né? Ali o Olavo faz um tipo de acréscimo, de adendo, de aplicações, tem um prefácio, uma introdução gigantesca, tem um pós-fácil que ilustra muito bem, né? Muito elucidativo e tal. Então uma edição de estudo, né? Uma edição de estudioso e tal. E talvez esse seja um futuro, né? A se pensar no trabalho do Chesterton. O meu trabalho, minha obra, já tenta dar alguma amarrada, né, nisso aí, porque muitas vezes, assim, muitas obras que são produzidas são artigos, coletâneas de artigos do Chesterton. E um artigo, um ensaio, um pequeno ensaio, ele é muitas vezes assim, ele é uma janela para um conjunto de ideias muito maiores do autor, né? E sem esse contexto, muitas vezes, algumas ideias ali, eu fiquei lendo, imaginando, eu mesmo lendo aquilo há muitos anos atrás, ia aparecer muita coisa ali, muito obscura, né? Então, dando esse contexto, essa tentativa de esboçar, assim, sistematizar a filosofia política, a filosofia da história, a filosofia política do Chesterton, que é uma grande parte do seu pensamento, ao que ele se dedica, você já consegue, inclusive, ler outros livros ou outros textos, por exemplo, que nem foram citados, né? Aí você, tem um panorama e assim por diante e tal. Inclusive, discutindo, por exemplo, terminologia, né? Às vezes o Chesterton usa alguma terminologia assim diferente da gente. Por exemplo, revolução. Não sei se você lembra, tem uma parte que eu vou discutir conservadorismo e revolução. E aí eu primeiro vou falar, olha, esse conceito, essa ideia de conservadorismo aqui se encontra no Chesterton. Mas e aí ele falando de revolução, né? Peraí, revolução, reacionarismo, o que é isso? Qual a diferença? Imobilismo, né? Então, mostrar, por exemplo, que o Chesterton está propondo revolução no sentido de reforma, não de revolução marxista e tudo mais e tal, são detalhes filosóficos que ajudam a compreender o autor e que, inclusive, evitam uma dor de cabeça interpretativa completamente equivocada. Porque você vê o Chesterton falando, olha, temos que fazer uma revolução e tudo mais e tal, você pensa, puxa, o Chesterton está falando do que aqui, meu Deus do céu, Comunista. né? Hã? Chesterton é comunista. Exato. Tem partes, eu falo, aliás, quem for ler o livro, o próprio editor, na hora que ele pegou para ler, ele leu um primeiro capítulo, e ele falou assim, poxa, mas você está falando mal do Chesterton aqui e tal. Cara, não. A ideia não era essa, assim, é mostrar que por exemplo, o conservadorismo, e essa é uma questão que você aponta bem no prefácio, não, aquela caixinha básica, né, um conceito assim bem lânguido, né, de conservadorismo, assim, o que é conservadorismo e tal? Então, o pessoal pensa assim, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, pronto, conservadorismo, e capitalista, né, e tal, pronto.
E aí você vê um Chesterton anticapitalista, né? E aí você pensa assim, poxa, o que esse cara tá falando? Tem uma parte lá no que há de errado com o mundo, que quando eu li assim, eu fiquei bem chocado, né? Eu falei, cara, que é isso aqui? Né? Esse aqui é o Boulos, pô. O cara tava assim, ó, perdoem aí os amantes de Chesterton tal como eu, mas ele fala de reforma agrária, vamos tal, pá. E, bom, isso aí tem um contexto, né, bem diferente do distributismo. Inclusive, o debate que eu traduzi é um debate do Chesterton contra o Bernard Shaw, falando, do we agree? Né? Nós concordamos? E é o Bernard Shaw tentando falar para o Chesterton, você é socialista sim. E aí o Chesterton falando, cara, não sou, você não está entendendo nada, né? E aí ele vai explicar um pouco, ele fala, olha, não dá para eu te explicar, quem está mediando o negócio é o Belloc, né? E aí ele até fala, olha, o Belloc poderia te falar melhor que eu aqui, de distributivo e tal, mas eu quero te falar a minha ideia, o que me impede de ser socialista é acreditar no Estado e acreditar no homem, né? Essa ingenuidade, assim por diante e tal, sem chances, né? E aí, realmente, dentro de um contexto maior, o Chester começa a ficar, então, o que ele está falando aqui não é bem isso. Se eu ler ele com a lente de um professor marxista e tudo mais e tal, se eu tiver embebedado desse viés e ver ele falando revolução, ver ele falando, poxa, redistribuir e tal, então o cara é um comunista e tudo mais e tal. Eu acho, inclusive, eu participava na universidade, assim, acabei brigando com o pessoal, pelo menos na minha universidade lá, estava muito pesado de esquerdista, assim, de pessoal que era a Aliança Bíblica Universitária, tipo assim, pô, era cheio de marxistinha, assim, tal, de crente de esquerda e tal, né? E o pessoal tem um apreço pelo Chesterton. E eu falo, cara, como? Hoje eu sei por quê. Porque eles leem esses pedaços, então eles detestam tudo. A tradição, nossa, que isso aqui não. Ah, não sei o que, tal, não. Essas coisas assim, não. Tal, maldade do homem, não, isso aí não. Olha aqui, ele tá falando de redistribuir as coisas. Ele falou mal do capitalismo, né? Que beleza, o Chesterton é dos nossos e tal. Então, o Chesterton é espinhoso, né? Principalmente se você for ler de maneira incauta, você pega lá a Superstição do Divórcio, você vai ler lá e tal, e aí de repente ele tá falando mal lá da sociedade industrial lá, e aí você vai ficar, o quê? Ele é anticapitalista, ele é de esquerda, né, e tal. O meu primeiro capítulo vai falar, você tem que separar a ideia de conservadorismo e liberalismo. Você tem que separar a ideia, a filosofia política e a ideia econômica que mais se encaixa. E aí eu cito o próprio Olavo falando sobre isso, né? Do capitalismo ser o meio de alcançar fins na filosofia conservadora e não a essência do conservadorismo, né? E que é possível o conservadorismo a despeito da adesão ao capitalismo. É claro que o conservadorismo, a filosofia conservadora, vai impedir você de algumas adesões, né? Por exemplo, a própria adesão ao socialismo, que implica, pressupõe uma crença na positividade otimista sobre o homem, desde o Rousseau, desde de pré-socráticos, né, que já tinham essa ideia e tal. Então há um impedimento aí, mas, por outro lado, não te dá uma precisão de filosofia ou de perspectiva econômica que você deve assumir por ser conservador. Né? Conservador liberal clássico, conservador é ANCAP, conservador tem de tudo. Né? Tem conservador de tudo aí, de vários matizes, né, de liberdade aí, ou Tem graus de liberdade isso. Mas econômica. eu quero só fazer um gancho numa coisa que você falou que é importante. Eu menciono isso no preparo, mas acho que é importante desenvolver aqui. A gente está tentando, na medida do possível, né, na medida de todas as outras nossas tarefas de vida, voltando naquele ponto da porta de entrada, eu acho que quando as pessoas descobrem esse mundo, elas estão com muita sede, com muita vontade de colocar tudo em caixinhas, de estar em uma caixinha. Ah, eu estou na caixinha conservadora, eu estou na caixinha liberal. Teve uma época, felizmente isso já passou, que todo dia nas redes sociais tinha debate sobre o termo liberal conservador. Não, mas dá para ser liberal conservador? Existe liberal conservador? É oxímoron? Não é? Existe? Não existe? Pode? Não pode? Porque é uma ansiedade de encaixotamento. Né? E eu tenho uma teoria
que eu falo que todo grande pensador, se você tentar encaixotá-lo, você vai ter dificuldade, você vai ter problema. Você falou no comecinho da live da Hannah Arendt, né? A Hannah Arendt é um desses casos, né? Eu até a considero uma pensadora conservadora, mas assim, vou ler aqui o livro da Hannah Arendt para ver ela batendo em esquerdista, imitando e falando mal. Cara, você não vai encontrar isso ali, né? Eu estudo bastante o Eric Feiglin. O Eric Feiglin também. Você lê o frigir dos ovos do pensamento do Eric Feiglin. É óbvio que joga água num ninho conservador. Muito do que a Hannah Arendt escreve também. É até curioso, você falou isso, é uma coisa que eu concordo muito. A Hannah Arendt no Brasil, ela foi de alguma forma, ela foi apropriada pela esquerda, né? A Marina Silva disse que ela é a maior influência dela é a Hannah Arendt, né? Então, ou esses caras não leram a Hannah Arendt, ou leram trechos igual a galerinha faz com o Chesterton, ou nem leram, sei lá, né? Enfim, mas tem uma apropriação da Hannah Arendt aí totalmente indébita, indevida, inadequada, e meio que fruto dessa coisa da caixinha. Opa, essa aqui tá no meu time. Opa, essa aqui tá na minha caixinha. Então, Hannah Arendt, Eric Feiglin e o Chesterton. Né? Então, assim, a complexidade do pensamento do sujeito não permite que ele seja encaixotado com facilidade. E o seu livro, eu acho que é um esforço de mostrar isso. Olha, há muito mais nuances entre o céu e a terra do que pode explicar a nossa van mitada da rede social, né? Então, o negócio é mais complicado do que parece. Não é assim, tá no meu time, eba, não tá. Calma, calma, vamos ver aqui detalhes, né? Minúcias, etc. Tem um texto no meu site que o texto destaque, que é Por que não sou liberal? Onde eu mostro ali como que na minha jornada intelectual eu deixei de me definir e de me considerar um liberal para me considerar um conservador. Né? Embora conservar... Outra nuance muito boa do Chesterton. Né? Chesterton é um dos caras que... Eu sempre cito Chesterton quando eu vou falar disso. Ele fala que conservador é um negócio meio problemático também, se a gente for parar para pensar. Em que sentido? A gente... Claro, você pode usar o termo conservador, eu até acho que, de fato, é um bom termo, só que assim, você está conservando, tem que tomar cuidado para não conservar as mudanças, para não querer conservar as mudanças da última revolução. De vez em quando aparecem uns memes na internet muito bons, que é assim, o cara falando, olha, o conservador em 2050. Ok, nós admitimos a existência de 187 gêneros, mas não venha me dizer que, sei lá, você pode virar gato. Né? Então, assim, será que o conservador... o Chester mesmo tem uma imagem dessa, não sei onde, que fala, tem que tomar cuidado para o conservador não cair numa adoração de escombros, né? Então, assim, a revolução no sentido genérico, passa o trator, aí o conservador é o cara que vai lá, né, adorar os escombros, fala, não, vou preservar pelo menos isso aqui, né? Você tem que se remeter, se reportar a um negócio um pouco anterior e mais sério do que isso, né? Mas, enfim, só que você citou o Olavo, ele tinha um poder de síntese muito bom, né? E dentro dessa questão, liberalismo, conservadorismo, caixinhas, e como a gente precisa fugir disso e os nossos esforços, né? É claro que peraí, você está falando mal do liberalismo, então você é comunista, então você é anticapitalista. Não, não é isso, cara. Vai com calma. A gente só está colocando nuances aqui no negócio. E aí tem uma frase do Olavo que eu acho muito boa, que ele diz assim, o conservadorismo é a civilização judaico-cristã elevada à potência da grande economia capitalista consolidada em Estado de Direito. O liberalismo é um momento do processo revolucionário que, por meio do capitalismo, acaba dissolvendo no mercado a herança da civilização judaico-cristã e o Estado de Direito. Né? Então, calma, você rechaçar uma coisa não significa que você está entregando o pacote todo. Agora é Cuba, Marx, entendeu? Mas, assim, a galera, quando descobre esse universo, quando descobre esse debate, tem muita ansiedade ainda. Ou você é comunista ou você é capitalista. Ou você é conservador ou você é progressista. Que é, no fundo, a tentativa de
caixinhas. E aí um cara desse se depara com o Chesterton, o cérebro já vai fritar por causa da complexidade do Chesterton, né? Por exemplo, eu particularmente acho Ortodoxia um livro difícil, né? Não é um livro fácil. Então, assim, se você tentar entender o conteúdo daquilo, já vai te exigir aí um esforço intelectual. Se você ficar tentando, então, opa, deixa eu ver aqui quantos pontos para o meu time, para o time da minha caixinha ideológica, esse cara transmite. Aí piorou. Por quê? Porque são sujeitos, são pensadores que estão acima dessa discussão, né? Não são ideólogos. Né? Acho que essa é uma boa maneira de descrever. O ideólogo é o cara que vai fazer isso, né? O trabalho intelectual de segundo escalão dele é criar argumentos, justificativas para a ideologia. Só que esses caras, eles estão em outra chave. Eles estão na chave de busca da verdade, busca do conhecimento, que é a essência própria da filosofia de verdade, né? A filosofia de verdade busca isso, né? Agora, se a gente está falando de ideologia, aí já é um outro problema. E aí, só para fechar essa fala, uma das virtudes do seu livro é justamente fazer isso, né? Mostrar toda a nuance do pensamento do Chesterton. Então, quando você entende, estuda a filosofia política, a filosofia da história do Chesterton, você percebe aí como você tem ali, sim, um conservadorismo, mas calma. A gente não está falando da mitada da rede social. A gente está falando de um negócio um pouco mais complexo, mais difícil que isso. Show. Ó, deixa eu comentar aqui rapidamente. Eu acho que dá pra gente fazer. Quanto tempo a gente já fez de live aí? Você tem A gente tem uma ideia? 20 horas e 3, mais ou menos. A gente está com 50. Já deu praticamente. Mais uns 10, 15 minutos. Se a galera quiser fazer perguntas aí, tirar alguma dúvida. Isso, essa é uma boa hora aí. Eu vou fazer um comentário breve aqui. Primeiro, assim, Voegelin, lembrando já, quando você falou sobre ordem, Platão e tudo mais, eu falei, cara, será que ele vai usar o Voegelin e tal? Provavelmente, né? Então, tá aí respondido. Mas, enfim, quando você falou assim que a Marina Silva falou que a Hannah Arendt era a principal influência dela, eu acho que isso aí foi um jeito, assim, de esquerdista colocar uma antipropaganda, sabe? Para afastar todo mundo da Hannah Arendt de uma vez. Porque ela fala, nossa, é a minha principal pensadora. Se eu soubesse disso, eu nunca tinha pegado um livro da Hannah Arendt para ler, né? Então... é a sua principal influência? Puxa! É que eu termino concordando com a Marina Silva, né? Exato. Já pensou virar Marina Silva? Não quero isso, não. Mas, enfim, nossa, tem muita coisa bacana aí que você mencionou. Uma das questões, eu acho, difíceis, assim, primeiro, a caixinha, ela é útil. Você tem um momento inicial que você precisa de colocar caixinhas, pelo menos, para você conseguir se situar no mar de ideias, né? Esse anseio de classificação, o Aristóteles já colocava, né, como instintivamente humano, né? Você precisa de classificar para entender, né? Mas o problema essas caixas ficarem hermeticamente fechadas, né? E elas se tornarem assim prisões do pensamento para sempre, né? E essa é uma dificuldade que todo mundo vai ter. E você falou um negócio muito importante. Na hora que você falou, eu fiquei pensando, poxa, realmente, né? É difícil você conseguir classificar o autor dentro de uma caixinha, se não com o próprio nome dele, né? Assim, o Platão é o platonista por excelência, só se for, mas o que mais ele é difícil de determinar. E sempre quando a gente estuda um filósofo em profundidade, você vê que escapa para algum lado das classificações genéricas dadas, né? Essa é uma reclamação que a gente sempre vê quando a gente estuda a história da filosofia, né? Aqueles autores clássicos lá, que vão fazer história da filosofia, sempre quando você se especializa em um autor e você vai para a história da filosofia, você fala, não é bem isso aqui não, não é bem aquilo outro não e tal. E o Chesterton, como um grande pensador, não poderia escapar à regra, né? A classificação dele é muito difícil. Eu tento falar assim, olha, é conservadorismo, mas é conservadorismo de um jeito mais profundo. É um conservadorismo especialmente chestertoniano, né? Assim como o conservadorismo de cada um dos outros grandes autores conservadores tem suas próprias nuances. Você não pode falar, por exemplo, que o Roger Scruton é exatamente o mesmo conservador que o Oakeshott, que o Russell Kirk e assim por diante. Então,
em certo sentido, essas diferenças são instigantes para a gente aperfeiçoar a nossa própria filosofia, porque eu mostro que o Chesterton faz muitos desafios aos conservadores da época, aos Tories, né, da época, com algumas questões assim que poxa, uma delas é essa, é o tipo de reacionarismo, né, que eles chamam tradição. Então, nossa, a tradição é tudo de bom, então tudo que tem do passado é melhor. Não, pera aí, isso aí vocês também estão viajando, né? E fala, eu quero liberdade para voltar para o passado quando o passado deve ser recebido e olhar para frente quando precisar de olhar para frente, né? E eu até falo assim que isso não é diferente do que o Burke propunha, né? Então eu gosto muito do Burke também, eu menciono o Burke ali para falar, olha, inclusive, né, eu pactuo com o Alex Catarino sobre essa questão, assim, para mim o Chesterton faz uma leitura muito ruim do Burke, né? E o Burke era bastante desconhecido, inclusive, na época. Na Inglaterra, tem todo um contexto aí que o Burke foi redescoberto pelos ingleses, então havia uma imagem bem distorcida, bem como é que fala isso, pô? É uma caricatural, pronto, bem caricatural, assim, do Burke e tudo mais e tal. Isso aí também pode chocar muita pessoa, né? Você tá lendo lá e ele desce a lenha no Burke, assim, você fala, poxa, mas... E aí o cara vai só pegando esses pequenos trechos, assim, do Chesterton e ficando confuso, né, quanto à ideia dele. Você tem que pensar assim, primeiro eu quero saber o que o Chesterton está pensando e o que é verdade do que ele está pensando, antes de pensar em caixinhas e tudo mais e tal, porque se trata de um filósofo. O filósofo você não lê com essa ingenuidade, né, com essa precariedade de classificação. Claro, é conservador, tá ali na direita e tal, você tem pelo menos uma cor ali que você consegue identificar dele. Mas não é binário, não é preto e branco, né? Vão ser ali tons diferentes, né, de uma cor aí. Depende de onde você estiver, né? Por exemplo, se você estiver você falar assim, ó, tons diferentes de azul no Brasil, poderia parecer conservador e tal, mas também te lembra PSDB. Nos Estados Unidos já ficaria o contrário, né? Ficaria muito confuso você falar de conservadorismo com azul, né? Seria vermelho lá. O brasileiro, vermelho, conservador de direita. Mas enfim, né, é isso. Esse é um livro que eu acho que eu tentei fazer isso, pô, peraí, o Chesterton é conservador, tudo mais, tal. Eu já começo assim, olha, não é capitalistão e tal. Aí a pessoa já estranha e tal. Peraí, pra você ver o que é filosofia conservadora, um pensador conservador. E talvez muita gente vai se deparar a primeira vez, né, com filosofia política, não com panfletário político, né? Que é diferente. E o Chesterton não é um panfletário, não é um meraforista, né? Não é alguém que escreve frases feitas. A pessoa que está acostumada, sei lá, a ver Karnal, Cortella, né, e tal, e ia falar, nossa, que profundo, olha a filosofia e tudo mais e tal, vai ter um choque, né? Porque o Chesterton vai tentar te desafiar a pensar. E eu tento fazer assim, para quem estiver assustado, não é um livro difícil. Eu tentei o máximo que eu consegui explicar as coisas, mas ainda assim é filosofia. Então, assim, não é difícil aquele negócio simples, não é a crítica da razão pura, não é o órgão, né? Esses livros assim que fazem você desistir da vida, fenomenologia do espírito, não é um livro assim. Mas também não é sei lá, tititi, não é uma revista de fofoca, né? Não é um negócio assim que você passa o olho e tal. Eu tentei diluir o máximo possível, sem perder profundidade, de um assunto filosófico, né? Por isso que deu até esse volume, né? Que eu tentando explicar, tentando dar exemplos e tal, para você parar e falar, peraí, então é isso, né? Dá a sua opinião. E aí, o Chesterton te convenceu sobre a tradição, sobre os critérios para que haja progresso, as condições de progresso. E um último comentário, antes que eu me esqueça, sobre o que você falou, o que deve ser preservado é o Russell Kirk, né? Que é as coisas permanentes, né? Que eu acho que já é assim, um adendo, eu queria colocar, mas eu acho que já ia ficar muito denso, mas são as coisas permanentes que o Russell Kirk fala, que são as coisas que devem ser preservadas, né? E julgar isso é uma tarefa filosófica árdua, não é um negócio assim, pô, banal, que senão vira exatamente o que você falou de caricatura, assim, chega daqui muitos anos e falar, olha, vamos preservar justamente o produto da revolução. Uma última adenda aqui que eu acho interessante, eu estava explicando Hannah Arendt e conservadorismo, um trabalho que eu fiz lá na faculdade, e uma colega, assim, ela perguntou, mas e se
desse jeito que você explica o conservadorismo, e se a gente fizer uma revolução e aí você tem um governo aí de 50 anos progressista? Se você preservar esses 50 anos, você está sendo conservador. Eu falei, claro que não, essa é a diferença. Conservadorismo não é preservar as coisas que simplesmente estão. O conservadorismo, e o Chesterton abre a mente nossa para isso, é um tipo de recepção crítica, é um tipo de recepção inteligente do passado. Não é uma recepção reacionária boba. É uma recepção, peraí, que olha de verdade para a coisa, com razão, com pensamento, né? E isso é um pouco diferente, isso é instigante, né? E é desafiador. E o que ele vai colocar é que o passado é muito desafiador, né? O que é, na verdade, bastante assustador, bastante intimidador, e que ele, de fato, tem aí riquezas interessantes para a gente aproveitar no presente, né? Mas isso não é uma tarefa aí de blog, ou de, como você coloca assim, de frases do Facebook, mitadas, né, e assim por diante e tal. Então, eu espero que quem se interessou em ler vá ser instigado a, de repente, filosofar, né, pela primeira vez. Tá aí o livrão. Tô com inveja sua de querendo pegar esse livro na mão também, né? Agora, André, acho que ninguém fez pergunta, né? Eu não consigo ler. Ninguém fez, mas eu acompanhei. Eu tenho uma pergunta. Manda bala. Só Manda bala. bem rapidinho, pegando uns ganchinhos que você falou, para a gente encaminhar para o encerramento. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda dá tempo. Você falou bem essa coisa do panfletário. Eu acho que tem muita gente bem intencionada, até, algumas não, mas acho que até a grande maioria sim, que fica muito presinha nessa coisa da internet, do vídeo do WhatsApp, do videozinho de 30 segundos, do corte rápido Tramontina, né, e a pessoa acaba reduzindo tudo a isso. Né? Então, até você falou, o livro não é difícil. E eu garanto, o livro não é difícil. Só precisa haver o quê? A boa vontade daquela, assim, de querer dar um passo além. Tendo isso, a pessoa consegue ler o seu livro tranquilamente, o que é uma outra virtude dele também. Basta que haja interesse em dar um passo para frente. Né? Então, não está num nível assim de revistinha, óbvio, né? Até porque isso deporia contra o livro, mas também não é uma coisa hermética, impossível de ler, porque eu não sou iniciado nas altas filosofias. Não, também não é o caso. Né? Basta, tendo capacidade leitora e boa vontade de se aprofundar nesse assunto, é perfeitamente bem-vindo a leitura, né, para todos. Você falou, vou aproveitar para compartilhar uma informação aí. Você citou os nossos frasistas, nossos filósofos frasistas brasileiros. Então, cada um tem, o Chesterton aqui merece, né? Brincadeira, porque o Chesterton não era frasista, a gente estava batendo justamente nesse ponto. O meu próximo livro está em processo de redação, estou finalizando, quero finalizar agora até o final de janeiro, para publicar isso daí lá para março, abril, se tudo der certo. Será um livro inédito, né? Os outros 2 livros que eu mostrei aqui, o do Jordan Peterson e o do Globalismo. Mostra aí de novo, muita gente não estava aí. Vou mostrar aqui. Opa. O do Jordan Peterson, Entre a Ordem e o Caos, compreendendo Jordan Peterson, e os fundamentos do globalismo, a origem das ideias que dominam o mundo, da ideia que domina o mundo. Foram livros que eram cursos que foram transcritos e viraram livro. Este próximo livro será um livro de introdução à filosofia, e onde eu vou bater assim, não muito, mas vou bater de leve nos nossos frasistas aí que você citou, os filósofos de palco, né? O cara que vai lá na Ana Maria Braga comentar sabor de bolo, mas no TP ali, na legenda, o filósofo carnal, o filósofo cordel. Então eu vou fazer isso. Vai ser um livro de bolso, um livro introdutório também, bastante acessível, que vai ser publicado ainda esse ano, com certeza, se tudo der certo, lá pelos idos de março, abril, por aí. Tá? E aí a pergunta que eu queria fazer, só para encerrar, é que você usa a expressão no título, por um mundo melhor. E mundo melhor é uma expressão muito feliz, muito boa, e não sei se é a sua intenção, mas eu até entendo como um pouco provocativo,
Porque é a galera de esquerda que fala que luta por um mundo melhor, né? Eles se apropriam também da expressão, né? Não, porque eu quero um mundo melhor. E, né? Enfim, tanto é que tem aquele livro do Pondé que chama Contra um Mundo Melhor, e o seu é por um mundo melhor, mas justamente tentando dizer e trazer uma perspectiva conservadora por um mundo melhor. Qual é a sua intenção com este mundo melhor? Cara, eu pensei assim, quantas pessoas vão pegar a provocação do título, né? Assim, não é um livro refutando o Contra o Mundo Melhor do Pondé. O Hatzo escreveu um livro agora também, é minha contribuição para fazer um mundo pior, uma coisa assim. Também não é refutação, porque de fato existe uma pegada do conservadorismo que é uma reação a essa ideia utópica, né, ou a mentalidade utópica, como o Roger Scruton coloca, que dá a ideia, principalmente no jovem, assim, pô, romântico e tudo mais e tal, de um cara, pô, um cara que corta o barato, né? Que o cara, ele é o, quem que é o conservador? É o cara que fala, pô, isso aí é loucura, né? Isso é perigoso e assim por diante e tal. Então, de fato, quando a gente começa a ter essa cautela, precaução conservadora, como filosofia mesmo, né, como prudência, isso te coloca na mente do romântico como um cara que quer um mundo pior, né? Então, e na verdade, a ideia da utopia de fazer um mundo melhor sempre provoca um mundo ainda pior, né? Sempre a busca de um mundo melhor cria um inferno na Terra e prometendo o céu, né? Então, por isso o conservador sempre foi colocado desse outro lado, né? Então, já que isso é o mundo melhor, eu quero o mundo pior, ou seja, eu não quero essa utopia aí, porque ela, primeiro, não é assim, que é o mundo não funciona assim, e sempre quando vocês tentam colocar isso, dá uma porcaria danada, né? Mas, por outro lado, e isso é provocativo, já dá o teor do livro, né, de fazer você talvez aperfeiçoar, e por isso o livro serve também para quem já é introduzido, né, nas artes filosóficas, para quem conhece o conservadorismo, o Chesterton vai provocar você a pensar que o conservadorismo também inclui ideias de progresso, de melhorias e assim por diante, né? A ideia não é simplesmente impedir as ideias utópicas, mas desde o Edmund Burke, pelo menos no conservadorismo contemporâneo, no conservadorismo moderno, há ideias de progresso, né? A diferença é que não é uma ideia de progresso utópica, não é uma ideia de progresso ideológica, não é uma ideia de progresso abrupta, revolucionária, né? Mas né, nenhum conservador quer assim, eu não quero que nada mude, né, isso não é conservadorismo, eu não quero que as coisas melhorem, né? Não é essa a ideia. Então, assim, a ideia de colocar esse outro lado da moeda aí é para a gente pensar, pô, como conservador, eu não sou o filósofo da desesperança, como pessimista, eu não quero dizer que tudo é horrível e não precisamos fazer mais nada e tudo mais. O Chesterton, inclusive, critica esse tipo de pessimismo, né, para propor no seu lugar o patriotismo cósmico. Eu explico isso aí, você fala sobre isso muito bem no prefácio. Então, a primeira parte é a filosofia da história da ideia de progresso do Chesterton. E como pensar em progresso e conservadorismo. Essas ideias que parecem antagônicas não são. De fato, o que eu pretendo mostrar ali, através do Chesterton, eu acho que o Chesterton deixa isso muito claro, de maneira muito brilhante, é que o conservadorismo é a condição necessária para que de fato haja possibilidade de progresso, de melhoria, né? A única forma disso ser feito de maneira segura, permanente, real, de coisas serem conquistadas e mantidas, é por uma mentalidade conservadora. E quando isso não foi feito, o que você tem é a perda de tudo que você foi conquistando, né? O que a civilização foi conquistando no decorrer do tempo. Então, de fato, você pegou essa provocação aí, bastante sagaz da sua parte, e eu quero ver, né? Queria ver assim, pô, quem vai ser o primeiro a perceber isso aí. Maravilha. Excelente, meu caro Lúcio. É isso aí. André, é isso aí, cara. Pode se despeça aí, eu vou me despedir também. Ó, meu irmão Rodrigo Oliveira, Rodrigo Duran apareceu aí. Valeu, Duran. Abraço. Tchau, mamãe. Minha mãe também que tá vendo.
Beijo, saudade da senhora aí no Brasil, estou aqui em Portugal. Eu quero agradecer o convite tanto para o prefácio do livro, quanto para participar aqui e fazer a live. Foi um prazer, acho que a conversa foi muito boa, muito produtiva, e espero que tenha levantado aí a bola para vender o livro, para as pessoas comprarem o livro. Então, foi um grande prazer, aí, uma satisfação. Estou à disposição sempre. Obrigadão, André. Obrigado pelo prefácio aqui, agradecendo publicamente. Muito legal da sua parte. Eu já te acompanhava, gostei demais, fiquei honrado pela sua presença aí no livro. Muito obrigado, obrigado pela live também. E é isso aí, pessoal. Comprem o livro e estamos à disposição aí para conversar sobre Chesterton, filosofia política, conservadorismo e assim por diante. Valeu, até Até mais. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.